O que é ser criança, jovem, adulto e envelhecer hoje? Como estamos lidando com tantas mudanças na nossa forma de amar, sofrer, se relacionar e de poder ser? Afetos, desejos e conflitos num mundo em transição. Vida em movimento e os movimentos da vida. Tema desta série do Café Filosófico. Dizem que o amor move montanhas, que o amor é revolucionário, que o amor alimenta a nossa alma. Quantas coisas ouvimos sobre o amor e o que de fato incorporamos a respeito desse afeto em nossas vidas? Por quê? E como amamos? Pensar sobre o amor, sobre a força deste sentimento que, como diz a sabedoria popular, é capaz de mover montanhas. De onde vem esta noção do amor como tão poderoso afeto, capaz de grandes transformações no nosso ecossistema afetivo, como diz o filósofo Renato Nogueira? Como cada cultura pensa o amor? Ou o amor é universal? Os mitos, em especial os africanos, que nem todos conhecem, podem nos ajudar a pensar sobre o que pode o amor. O que pode o amor? Um tema como esse é um tema que diz respeito a todos nós, falar sobre o amor. Eu quero começar com um mito. Eu gosto muito de pensar um mito, assim como tantos autores e autoras que entendem que os mitos são fotografias da condição humana. Os mitos revelam alguma coisa sobre nós. E, dito isso, eu quero trazer um mito do Kemet, do Egito Antigo, um mito que fala de 3 personagens fundamentais, Alçar, Alcete e Sete, que a gente conhece com os seus nomes estrangeiros, como Osíris e Ísis, por exemplo, e o Sete se mantém o mesmo nome. Eu vou começar com esse mito para a gente partir para conversar sobre a potência do amor. Era uma vez, há muito tempo atrás, um rei, um faraó e uma rainha. E esse rei tinha um irmão. Esse irmão tinha ciúme e ele planejou destruir e tomar aquele reino, tomar o reino do seu irmão. Sete, então, foi até Alçar, tramou um plano, ele faz uma aposta com o irmão, se ele caberia ou não num sarcófago, num espaço de madeira, e ele aceita esse desafio. Ele é morto e ele é picotado, ele é cortado, esquartejado, e as suas partes são espalhadas pelo mundo inteiro. Alcete, a sua esposa, descobre que alguma coisa deu errada, porque o seu marido não volta para o reino, não volta para o palácio. Ela procura pelos 4 cantos do mundo, reúne cada pedaço, costura com muito cuidado, depois enfaixa. Ela tem uma relação, tem um contato íntimo com seu marido, e esse contato sexual transforma e faz com que ele possa renascer, ele volta à vida. E depois eles têm um filho, Ero, também chamado Horus na versão estrangeira, e que vai confrontar o seu tio Sete. O que está em jogo nessa história, que está em jogo nesse mito? Um mito pode trazer, cada personagem pode representar coisas diferentes, mas pode representar aspectos de uma única pessoa, de um único sujeito. Alçar, Osíris, é muito interessante. Ele, antes de ser cortado, ele é um homem do norte do Egito, norte da África, um homem negro, com cabelos crespos, lanosos, que ele é cortado, e depois que ele se transforma em Alçar, e ele vai ter uma função que é ser o juiz do peso do coração, ele fica esverdeado. E ele se torna responsável por fazer uma medida dos corações. Após a morte, no reino tem um julgamento e as pessoas têm seus corações colocados numa balança. E essa balança tem um lado o coração da pessoa que partiu e do outro lado uma pena da deusa Maat, que é a deusa do equilíbrio, da harmonia, da justiça. É importante que o coração seja leve. Se o coração for leve, essa pessoa fez um bom percurso na vida. O que isso tem a ver com o amor? O que isso nos diz sobre o amor? O que essa história revela sobre a experiência amorosa? O Alçar ter ficado verde
tem muito a ver com uma metáfora, com um signo que remete à natureza, remete a folhas verdes, remete à clorofila, remete à natureza incondicional. Ou seja, ele ficar verde significa que ele alcançou a potência mais íntima que ele poderia ter alcançado. Ele tem um encontro consigo. Nesse encontro consigo, ele cumpre o seu propósito principal. Esse é Alçar. Alcete é a divindade do amor. A divindade que faz justamente a restauração desse sujeito que foi picotado, que foi fragmentado. Quem fragmentou Alçar? Sete. Sete é também chamado a divindade do caos, que tem a ver com poder. Poder aqui compreendido como desejo de controle. À medida que ele quer controlar, que ele quer dominar, ele se fragmenta. Uma mesma pessoa que a sua vontade de controle e domínio fragmenta o que ela tem de mais humano e é o amor que torna possível que ela se restaure, que alguma coisa seja restaurada e que esse restauro ele possa justamente ter relação direta com o coração. Por que com o coração? Na cultura quemética, o coração ele é a sede do pensamento e também das emoções. Não é uma coisa separada da outra, mas coração é a fonte do pensamento, a gente pode falar de intelecto também, fonte da razão, mas é a fonte das emoções e sentimentos. Essas coisas não estão separadas, né? Pensar um ato cardíaco. E por que pensar um ato cardíaco e o coração é justamente esse lugar que eu quero deixar como informação que pode o coração, que pode o amor, e com essa primeira ideia de que um mito, ele revela algo muito íntimo sobre nós, e esse mito, especificamente, está dizendo sobre uma tensão entre Sete, que é o caos, que é a vontade de poder, que dilacera, de domínio e controle, e Alçar, que é aquele que está procurando uma restituição e se restitui por conta do amor. O amor restaura. É como se o poder e o amor tivessem uma tensão originária. No próximo bloco... Sociedades em crise são sociedades onde os afetos fundamentais é o medo e uma necessidade de hipervigilância para se proteger. Através dos mitos, podemos conhecer mais sobre a nossa condição humana. E através das narrativas de uma cultura, é possível compreender melhor a percepção dos valores que fundamentam uma sociedade e a influência que as narrativas têm sobre a construção de uma visão de mundo. Por bem dizer, o Deus da Bíblia inventou o trabalho e o fez como um instrumento de castigo. Ao amaldiçoar a terra e determinar uma relação fatigante entre o seu povo e a terra, classificando os frutos da terra como espinhos e ervas daninhas e impondo aos condenados que não comam de tais frutos, só podendo comer das ervas por eles produzidas no campo com o suor do seu próprio corpo, o Deus da Bíblia, além de desterritorializar o seu povo, também os aterrorizou de tal forma que não será nenhum exagero dizer que, nesse momento, ele inventou o terror psicológico, que vamos chamar aqui de cosmofobia. Por esse Deus ser masculino, também tendem a desenvolver sociedades mais homogêneas e patriarcais. Como acreditam em um Deus que não pode ser visto materialmente, se apegam muito em monismos objetivos e abstratos. Quanto aos povos pagãos politeístas, que cultuam várias deusas e deuses, materializados através dos elementos da natureza que formam o universo, é dizer, por terem deusas e deuses territorializados, tendem a se organizar de forma circular e ou horizontal, porque conseguem olhar para suas deusas e deuses em todas as direções. Por terem deusas e deuses, tendem a construir comunidades heterogêneas, onde o matriarcado e o patriarcado se desenvolvem de acordo com os contextos históricos.
por verem as suas deusas e deuses até elementos da natureza, como, por exemplo, a água, a terra, o fogo, outros elementos que formam o universo, apegam-se a plurismos subjetivos e concretos. Qual a tese central que o Nego Bispo, Antônio Bispo dos Santos, nos traz? O que o Nego Bispo está dizendo tem muito a ver com algo que Cheikh Anta Diop disse muito tempo atrás, um pensador senegalês, que ele fala em berços civilizatórios. Ele fala que tem dois modelos fundamentais. Um modelo que a gente pode falar que é euroasiático, mais frequente na Europa e na Ásia, e um modelo que era mais frequente na África. O Antônio Bispo dos Santos vai falar que esse modelo mais frequente na África também era mais frequente na América, nos povos originários da América. O que esses modelos têm de diferente? Um modelo é mais xenófilo, é um modelo que aceita o estrangeiro, e tem um modelo que é mais xenófobo, que tem uma dificuldade de lidar com o estrangeiro. Quando o Nego Bispo ele vai falar especificamente da Bíblia, ele está falando de uma tradição abrâmica. O que está na tradição abrâmica que está nas religiões do judaísmo, cristianismo e islamismo? O que elas têm em comum é um paraíso perdido, tem um pecado original, após um paraíso tem uma redenção, que uma tribo eleita vai ser aquela que vai passar pelo Armagedon, vai passar por um juízo final. Isso pode ser transformado em relações políticas, relações econômicas, que significam tem uma via tortuosa e tem uma estrada e uma porta estreita que uma tribo eleita pode chegar. Não dá para todo mundo ser salvo. A salvação significa que alguns serão danados. Isso foi hipostasiado, isso foi redito, relido pela política. E tem relação com essa ideia de cosmofobia. Por que cosmofobia? Cosmofobia é uma relação com o mundo, uma relação com a vida, em que o afeto central é o medo. Porque a relação fundadora da relação do homem com o mundo, do humano, mulheres, homens, crianças, seres humanos, seres vivos, é uma relação de temor. A diferença das sociedades cosmofílicas é que elas não é um paraíso, mas não têm a noção de paraíso. Não têm a noção de tribo eleita. E elas são pluricientes, são politeístas, e elas lidam com muitas forças. E elas têm o princípio de início, meio e início. Elas se organizam pela dinâmica da terra. A gente planta uma coisa, cresce, aquilo amadurece, floresce, deixa de existir, dá sementes, suas sementes voltam para a terra. Tem uma circularidade. Então a pagelança é um círculo, uma roda de samba, uma roda de candomblé, tem um círculo em jogo. O modelo cosmofílico, ele vai dar no que eu vou chamar aqui de sociedades estáveis. O modelo cosmofóbico vai dar em sociedades em crise. Sociedades em crise são sociedades onde os afetos fundamentais é o medo e uma necessidade de hipervigilância para se proteger. Por que razão? São sociedades que estão marcadas por uma teoria da escassez. Tem pouco recurso, não dá para todo mundo sobreviver. Então vejam vocês, tem algo no plano teológico que está no plano da política e da economia. Thomas Malthus, geógrafo, o que ele pensava? A população vai crescer em proporção geométrica e os alimentos em produção aritmética. Uma hora não tem espaço para todo mundo. Então, a cosmofobia produz sociedades em crise, sociedades em que elas operam pela escassez. Esse é o princípio da dinâmica das relações. Significa os mais fortes tomam recursos e conseguem sobreviver. Os mais fracos vão ser dominados. Isso a gente pode chamar também a ética do deserto, que aparece de outras formas, uma ética da floresta. A floresta é mais abundante, o deserto tem escassez. Então tem que brigar, tem que lutar. Fica difícil confiar no outro. Então tem um cenário de tensão constante, onde são necessários muitos exércitos permanentes. Isso faz uma diferença, vai produzir relações diferentes consigo. Né? Nós vamos produzir outras formas de relação com a gente, com a natureza, com o meio ambiente, com as pessoas. E numa sociedade que opera com a teoria da escassez
e opera com uma cosmofobia crônica, é necessário controlar o máximo possível tudo ao seu redor. É a única forma de viver. Tem uma cena de Stanley Kubrick, em 2001, Odisseia no Espaço, que é uma metáfora muito interessante. Há dois grupos de humanos que estão brigando por um território com água potável. Uma liderança de um grupo arruma ali um fêmur de um animal morto, golpeia a liderança do outro grupo. O grupo que teve o seu líder morto vai embora e um grupo monopoliza aquele território. É esse modelo das guerras. Há que ter recurso. Esses modelos partem de um princípio organizador que a gente pode chamar de cosmofobia. E a cosmofilia era mais frequente em que regiões? Na África e na América. Então, foi esses estudos do Diop, com que o Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, chama de cosmovisão afropindorâmica. E ele opõe a cosmovisão afropindorâmica a uma cosmovisão eurocristã. Ou seja, tem um caminho a ser feito para que a gente possa entrar no paraíso. Enquanto na outra versão, a cosmopolítica dessas sociedades estáveis não tem paraíso. Tem vida. A vida vai se movimentando, se organizando. Nesse sentido, e aí a gente vai falar de amor, talvez o amor seja mais fácil se instalar num desses modelos. Imagino que a gente suspeite qual seja, mas com mais facilidade, porque o medo não é o afeto que domina o circuito das relações. Se está dito, e todos sabemos, que a sociedade é um circuito afetivo, onde nós trocamos afetos, o afeto do medo sendo o principal, é necessário se submeter, é necessário temer um pecado que dá origem à relação do humano com o mundo, e é necessário temer uma punição eterna. Esse formato, ele vai organizar a nossa subjetividade. Até porque, por conta dos processos de colonização, as sociedades em crise se tornaram o modelo operacional do mundo. Ou seja, houve um tipo de letramento cosmofóbico para todo mundo. Então, esse letramento cosmofóbico, ele vai criando situações de tensão contínua. Hipervigilância, medo, precisamos nos proteger. Agora, a cosmofilia não é da ordem de um paraíso. Não é de um registro de um lugar onde tudo é maravilhoso. É um outro registro. É um registro que os conflitos são solucionados de uma outra maneira. Não se solucionam a partir da noção de que é preciso os mais fortes dominarem os recursos. Talvez seja possível compartilhar. Essa é uma ideia importante, compartilhar. Ou seja, o que está em jogo nas sociedades em crise é uma ideia de desenvolvimento, nas sociedades estáveis, ideia de envolvimento. Isso está presente em muitos estudos de ecologia contemporânea, que estão pensando a hipótese de Gaia, pensando o planeta como um ser vivo. Ou seja, o que está em jogo é como nós conseguimos nos envolver. Porque à medida que o medo é o afeto principal, a única forma é romper e competir. É desvincular e aumentar a competição. E fica difícil se entregar e se relacionar. Então esse é o diagnóstico. No próximo bloco, como somos seres afetivos, nós nos organizamos a partir das interseções dos afetos. Através de filosofias africanas e das culturas originárias das Américas, podemos conhecer uma visão de mundo menos cosmofóbica, menos baseada no controle e na relação de desconfiança, para termos uma visão mais integrada, onde o compartilhar vigore com mais força. De acordo com a filósofa Sophie Olumole, Orunmila representa um pensamento que entende a filosofia como um exercício espiritual de autoconhecimento. Assim, filosofar é buscar saber quem somos. Para nos auxiliar nessa jornada, o orixá deixou escritos versos sagrados, por meio dos quais compartilha histórias que nos ajudam a pensar sobre a condição humana.
Orumilá nos ensina a importância de conhecermos nossa própria natureza antes de tomarmos nossas decisões e seguirmos um caminho. No amor, não é diferente. É impossível amar, seja lá como for, sem antes conhecermos a nós mesmos. Sophie Olluolé, uma filósofa que tem um livro muito interessante chamado Sócrates e Orumilá. Orumilá é o nome de um orixá, nome de uma pessoa que viveu por volta de século VI a.C. e também nome de uma tradição. O Orumilá, filósofo, ele faz algo, eu tenho interpretado o Orumilá como alguém que faz uma geopsicologia. O que isso quer dizer? Nós somos formados por 4 elementos: água, terra, ar e fogo. E nós habitamos um ecossistema afetivo. E as emoções, os afetos, se comportam como os 4 elementos, como a água, a terra e o fogo. Então pode ser que nossa raiva seja uma água de rio ou de cachoeira. Pode ser muitas vezes que o nosso ciúme se comporte como brisa, outras como tufão. Então nós somos um ecossistema estamos interagindo o tempo inteiro e habitamos certos biomas, que são os biomas afetivos. Esses biomas afetivos que nós habitamos, eles são as regiões onde nós interagimos com outros seres que também são compostos por água, terra, ar e fogo. Então a gente pode, por exemplo, na água, ela pode ser de mar, rio ou lago. O fogo pode ser vulcânico, pode ser uma fogueira, pode ser um fogo solar. E quando a gente tem uma compreensão de como o nosso afeto se organiza, a gente vai tendo uma dimensão da tese central do Orumilá, que parece muito com o que a gente fala em neurociência hoje. Na neurociência, a gente tem falado, por exemplo, no intestino como um segundo cérebro, o aparelho digestório como um segundo cérebro. O que é interessante pensar com o Orumilá? O Orumilá se tornou Orumilá por conta de uma história, de um desafio de um rei. Então, tem o Orumilá, personagem, o filósofo, Orumilá, o orixá, que se consagra como o mais sábio do seu reino por conta de um desafio que ele conseguiu resolver. Qual foi o desafio? Conto para vocês. Era uma vez um rei chamado Batalá, desafiou várias pessoas para ver quem era a mais sábia do seu reino. E ele convidou Orumilá e pediu que Orumilá fizesse a melhor comida do mundo. Orumilá preparou. Língua de touro com inhame. O rei comeu e gostou. Então o rei faz um novo desafio. Me faça a pior comida do mundo. Orumilá preparou. Língua de touro com inhame. O rei comeu e detestou. E ele pergunta, por que a língua de touro com inhame é a melhor e a pior comida? Orumilá explica, e essa explicação faz dele o mais sábio do seu reino. A língua de touro, a língua aqui, é uma metáfora tanto para linguagem como para paladar. Tem um duplo sentido. É com a língua que a gente representa e diz o mundo, mas é com a língua que nós experimentamos o mundo. E a nossa experimentação é uma experimentação afetiva. Nós somos alimentados e alimentamos os outros de afeto. E qual a nossa busca na nossa alimentação do afeto? A gente busca axé, que é uma palavra iorubá que a gente pode traduzir como energia vital, vitalidade, ou pode usar um termo da fisiologia, homeostase, a necessidade de um organismo se manter em equilíbrio. Então, axé tem relação direta com o exercício, com o nosso esforço de nos mantermos em equilíbrio. O que a fisiologia diz? Você está com muito frio, está com pouca roupa, local muito frio, começa a tremer. O corpo treme para aquecer. A pressão aumentou, o corpo expele água, urina, para poder diminuir a pressão. O corpo vai tentando se equilibrar. Então, Orumilá, o tempo inteiro, ele vai escrever 256 itãs, histórias, versos, para falar um pouco de como os elementos se organizam, como a gente se organiza. Alguns trechos muito enigmáticos do seu escrito. Tem um trabalho muito bonito do Maulana Karenga, que fez uma tradução bem bacana dos escritos de Orumilá.
E ele vai falar um pouco de como esses 4 elementos se comportam e como nós estamos o tempo inteiro num exercício, num esforço por nos mantermos em equilíbrio, para não entrar em colapso, para se manter em conexão. E os biomas afetivos que nós habitamos fazem a diferença. Por exemplo, muitas vezes uma pessoa pode ir para um ambiente, um local, se sente muito bem, em outro nem tanto. Com algumas pessoas ela parece reagir melhor, com outras nem tanto. É como os alimentos, porque a gente está num circuito afetivo onde alguns afetos eles mantêm, outros afetos não mantêm o nosso equilíbrio, a nossa homeostase. Axé quer dizer, vou botar aqui uma tradução possível, que é energia vital, mas eu estou aqui aproximando de homeostase, necessidade de se manter em contato consigo. Porque o equilíbrio, ele aumenta a nossa conexão. O equilíbrio aumenta o nosso autoenvolvimento. Tem relação com uma compreensão do que a gente está sentindo, uma relação com as nossas emoções. Então, Orumilá faz o que eu for chamar, que eu chamei aqui inicialmente, uma geopsicologia dos afetos. A natureza, o mundo, se organiza sempre a partir da dinâmica dos 4 elementos: água, terra, ar e fogo. É o que vai aparecer do ponto de vista, isso é do ponto de vista filosófico, do ponto de vista religioso, isso aparece, por exemplo, com os orixás, que são fotografias também da natureza, fotografias dos elementos da natureza. São composições. Iemanjá é uma composição no Brasil do mar, na Nigéria dos rios se movimentando. Em Ansan, vento, tempestade. E isso se manifesta em cada um de nós porque, como somos seres afetivos, nós nos organizamos a partir das interseções dos afetos. O que eu estou a chamar de afetos é importante. O que eu estou a chamar de afetos são os pensamentos, as emoções e os sentimentos. Tudo isso é afeto. O que eu chamo de emoção aqui, eu estou com a neurociência, combinando aqui um pouco de neurociência, pensando no Antônio Damasio, outras tantos e tantos, e com Orumilá, que fala do intestino, fala de comer como ato de nutrição afetiva o tempo inteiro, é que as emoções básicas, a gente pode, aquelas emoções fundamentais, né, alegria, tristeza, medo, nojo e raiva, que até motivo virou um desenho animado que, divertidamente, na versão tradução brasileira, I just want to fix that. Thanks. And that was just the beginning. Headquarters only got que more tem aqueles elementos. Isso é uma chave de leitura para a gente compreender as emoções básicas, as emoções secundárias ou sentimentos, que é uma composição entre as emoções. Então, medo com tristeza, ansiedade, por exemplo. E aí, sentimentos, emoções, pensamentos são afetos. E eles se comportam como os 4 elementos. Onde o amor entra em cena? A palavra amor em Urubá é Ifé. É o local de origem do humano, de tudo que existe. Ifé é também um reino. É tanto o nome de um reino, mas quer dizer amor também. A palavra Ifé. O que é amor? Estou muito interessado na ideia do amor como um afeto catalisador de bem-estar. Em química, catalisador é uma substância que aumenta a velocidade de uma reação. Isso que a química é. E essa substância se mantém. Ela não é destruída. A existência do amor não significa o fim da raiva, o fim do medo, o fim de nada disso. Mas qual a potência do amor? O amor, por ser um afeto catalisador de bem-estar, o amor é o afeto que usa os outros afetos de modo biofílico. Ele é capaz de agenciar os outros afetos de um modo favorável à vida. Então, a raiva, que é uma emoção que ela define limite, ela define que eu não quero aquilo, que aquilo me irrita, ela define uma irritabilidade, ou um medo, uma emoção que ela produz reações fisiológicas, pode frio na barriga, as extremidades ficam mais quentes, é uma reação. O amor tem a possibilidade de utilizar essa emoção de um modo favorável à pessoa que está sentindo.
Ou seja, o que a raiva pode fazer? A raiva pode tanto se tornar um ato de violência. Nós vivemos numa sociedade em que somos adictos de violência, muitas vezes, né? O processo colonial foi um processo de letramento da violência como modo fundamental de relação com a vida e com o mundo. Mas eu posso usar a raiva só como uma possibilidade de estabelecer limites, até onde eu posso ir ou não, até onde eu aguento, até onde eu suporto. Então, o Orunmila traz a ideia do Orunmila de falar de biomas afetivos, né, que a gente está num ecossistema onde temos uma vegetação de afetos, onde tem territórios que alguns afetos podem proliferar com mais facilidade do que outros. Então, ele está entendendo assim, nós estamos num ecossistema afetivo, onde cada um de nós é composto por esses 4 elementos e as emoções, os afetos e sentimentos se comportam dessa maneira. E nós vamos interagir de uma determinada forma, de acordo com o ambiente e de acordo com as pessoas que estão nos afetando e nós estamos a afetá-las. Isso faz a diferença. Se o medo for o único afeto, se só tiver medo, raiva, se tiver um afeto que é uma fantasia de que temos que disputar até a morte os recursos do planeta, estaremos em guerra. Então, o que ele está propondo, Orunmila, é, vamos dizer assim, ajudar no diagnóstico, né? A gente tem ali a terra, ela pode ser arenosa, argilosa, humosa, calcária. Se, por exemplo, o meu sentimento de compaixão, ele é uma terra calcária, é difícil que floresça algo naquele lugar. Eu vou precisar trabalhar, eu preciso fazer uma agricultura afetiva. Então ele fala de um cultivo afetivo, para saber como é que eu vou compor a minha relação comigo, cada um consigo e com o outro. Como vai ser a composição? Como será essa composição? De que maneira? No próximo bloco... Mantenha o seu coração resoluto. Não separe a sua língua do seu coração. A existência do amor não significa o fim da raiva, o fim do medo, mas sim que, sendo o amor uma força catalisadora, ele é capaz de transmutar outros afetos em força mobilizadora em prol da vida. A cultura ocidental insiste em separar razão e emoção, espírito e matéria, mas a cultura africana nos mostra o quanto é fundamental a nossa conexão com o espírito. A separação do espírito, como vemos aqui no Ocidente, tem como consequência fazer as pessoas darem uma importância desmedida ao amor romântico. Essa separação cria um forte desejo por outra pessoa, faz ansiar por uma forma de conexão. O amor romântico, porém, é apenas uma forma de descobrir essa outra conexão, que é a do espírito, aquela que de fato estamos procurando. A ausência de uma verdadeira comunidade deixa o casal totalmente responsável por si e pelas coisas à sua volta. Assim, a possibilidade de atender suas necessidades fica reduzida. O relacionamento acaba se tornando a comunidade da pessoa. Quando não consegue preencher esse papel, o de constituir-se uma comunidade, os indivíduos começam a se sentir fracassados. Afeta a psique tão dramaticamente que eles se sentem sem lugar. Aquilo que pensaram ser seu grupo de apoio, sua parceria, não consegue satisfazer suas necessidades. É muito estranho ver duas pessoas como uma comunidade. Onde estão todos? Na minha primeira visita de volta à aldeia, depois de mudar-me para os Estados Unidos, disse a minha mãe que Malidoma e eu morávamos sozinhos em uma casa. Ela achou que eu era a pessoa mais louca que conhecera. Para ela, viver assim era inconcebível. Significa que não há nenhum tipo de energia externa para sustentar e fortalecer nosso relacionamento e que temos de resolver as coisas sozinhos, o que é absolutamente impossível. Esse trecho especial, né,
desse livro, Espírito da Intimidade, Sobon Somé está a nos dizer que ninguém pode ser tudo para alguém. E ela fala da importância da comunidade, da importância do ritual. Ela fala da relação amorosa como um percurso, como uma travessia. A relação amorosa ser uma travessia, ser um percurso, tem muita relação com uma noção de uma jornada existencial, um safari existencial. A palavra safari, em Swahili, originalmente, quer dizer jornada. É uma jornada porque Sobon Somé, ela vai falar de relação amorosa como intimidade. E ela vai falar que intimidade é uma canção do espírito. A palavra espírito aqui, usada por ela, a gente pode traduzir da forma mais fundamental. Espírito quer dizer vida. Um fenômeno que tem uma impossibilidade de apreensão plena. É vida que nos atravessa. E ela está falando de uma canção da vida porque todas as pessoas têm uma canção. Vamos tomar canção como um biorritmo. Porque o biorritmo tem relação direta com estabelecimento do conforto, estabelecimento do sossego. As pessoas nascem com um ritmo, com uma canção. Geralmente, a pessoa grávida, ela fala para o pai, fala para outras pessoas da família que aquela criança que está ali, que ela vai parir, ela tem um tipo de canção, ela canta aquela canção, canta aquele ritmo. É um propósito. É uma forma de contribuir na interação com os outros. E uma relação amorosa, ela tem o papel de aumentar a potência do nosso compartilhar. Mas é importante que as pessoas tenham uma rede de relações. Porque a relação amorosa, para Somé, não é estar no topo da montanha. Essa é uma frase que ela usa no livro, é começar a subir a montanha. O que está em jogo é, eu posso ou não fazer o percurso com essa pessoa. Essa pessoa pode desfrutar comigo uma intimidade que seja capaz de revelar aquilo que é mais radical, as maiores radicalidades. O que significa isso? A relação para Somé, ela tem muito mais a ver com a capacidade da gente poder compartilhar a intimidade, que é muito diferente do amor, do romance, da cultura ocidental, a ideia de alma gêmea, a noção de que o outro me completa, que é quando a gente vai flertar com uma pessoa, a gente conta o que tem de melhor muitas vezes. Para Somé é muito importante mostrar os pontos cegos. É importante ter um propósito, importante apresentar a humanidade. Porque na ordem dessa humanidade, da vulnerabilidade, que a gente pode fazer um encontro mais autêntico. O que é esse encontro autêntico? Eu tenho que ser capaz de fazer uma coreografia da intimidade com a pessoa que eu estiver, numa relação de conjugalidade. A conjugalidade, ela tenderá a ser mais satisfatória se a nossa coreografia ela puder fazer com que as pessoas estejam confortáveis. Tem que ter conforto. A Somé se divorciou do Malidoma e ela disse uma coisa assim numa entrevista: onde está a ferida é onde está o presente. Então, significa o seguinte: buscar a zona de conforto não significa evitar as dificuldades, não significa evitar o que seriam os sentimentos ruins. Mas, pelo contrário, significa ser capaz de fazer um mergulho nessas relações. Eu penso muito no espelho. O espelho como um dispositivo que revela muito sobre a cultura, revela muito sobre vários campos, na filosofia, na psicologia, na psicanálise. O espelho tem tido um papel muito interessante. E tem o espelho de Narciso, que é um espelho que, inclusive, foi ele que Freud vai construir a partir desse mito, o complexo do narcisismo. Tem um mito romeno, que é o mito do vampiro, Conde Drácula, que o espelho não mostra quem o Drácula é. Na cultura iorubá, o espelho de Iemanjá é um espelho que mostra quem ela é por dentro. O espelho de Iemanjá é um espelho que nos convida a fazer um mergulho. Então, ela mergulha e vê alguma coisa que ela tem por dentro. Ela vê como as suas emoções se movimentam por dentro dela. O de Narciso vê a si mesmo.
O espelho de Oxum mostra o percurso que a trouxe até aqui, mostra uma trajetória. Porque eu falei do espelho aqui, desse dispositivo aqui, mítico, filosófico, para a gente pensar justamente, Somé está nos dizendo que uma relação amorosa, ela precisa de ritual. Ela diz, nunca é suficiente dizer sim uma única vez. Por quê? Existe um conceito que eu gosto de pensar que é numa composição entre Orunmila e Somé, que eu chamo de autointimidade, que é diferente de autoconhecimento. Autointimidade não é, ela compreende que existe uma dinâmica de modificação da maneira como nós nos relacionamos conosco e com o mundo. Nós não somos quem éramos há 10 anos atrás, ainda que nós sejamos as mesmas pessoas há 10 anos atrás. As coisas vão se modificando. Então, acontece de um casal, às vezes, eu não conheço mais você, não sei quem você era, não sei quem você é. Você era outra pessoa. Mas talvez vocês não tenham acompanhado suas mudanças, não tiveram tempo para isso. Esse tempo é a intimidade. A intimidade é o tempo em que nós somos capazes de enxergar aquilo que tem no outro, aquilo que tem em nós e essa relação, o que nós temos que o outro tem. E aí a gente pode criar uma coreografia da intimidade. Uma coreografia, nós podemos continuar caminhando, nós podemos continuar bailando. Pode ser que um dia pare de bailar, aquele casal que bailou muito tempo. Mas o ritual tem esse papel. O que é o ritual para Somé? Um ritual é justamente um rito que ajuda a gente a revisitar o percurso que fizemos e ajuda a nos alimentar para o percurso que pretendemos fazer, reconhecendo que não temos controle dos acontecimentos. É necessário muita humanidade para que a gente possa receber o outro e sermos recebidos sem o julgamento, mas naquilo que tem de mais potente em cada um de nós, que é a nossa humanidade, que é o nosso íntimo mais profundo. Somé fala de uma jornada, de uma autointimidade, e Orunmila fala dos elementos, de como nós somos, de como nós nos comportamos, de como a gente reage no mundo, como são as reações físicas, químicas, como as reações se dão. E o mito de Alçar e Alcete, ele está falando de uma recuperação, um tipo de recuperação, um tipo de cura. O que é o amor, então? O amor é um tipo de cura, um tipo de possibilidade de fazer com que o nosso encontro conosco seja um encontro que permita mais conexão, permita mais envolvimento. Tem um filósofo chamado Amenemop, um filósofo que viveu na 20ª dinastia do reino do Kemet, também chamado Egito, nome original Kemet, em que ele vai justamente nos brindar com essa noção. Ele tem uma frase nos seus 30 capítulos, chamada Ensinamentos, em que ele vai falar o seguinte: mantenha o seu coração resoluto, não separe a sua língua do seu coração. Ele usa essas duas expressões. Manter o coração resoluto tem a ver com uma imagem muito interessante. O coração, na cultura quemética, ele também é representado como um ibis, um pássaro que tem um bico que inspirou a pinça. E esse bico do pássaro se conectando com Maat, a pena de Maat. Maat, que é casada com Terhut. Terhut é a divindade do conhecimento, Maat é a divindade da harmonia. Harmonia, justiça e equilíbrio. Palavras que ali são cambiadas. Por quê? Harmonia. A harmonia tem relação com aquilo que o coração busca. O coração ser leve significa o coração é capaz de manter contato com tudo que ocorre com ele. É não se desconectar. O que está em jogo nos contextos cosmofóbicos? Desconexão.
aumenta a desconexão, diminui o vínculo para não sentir dor, para não sofrer, para disputar, para ganhar. O que está em jogo nesse contexto mais cosmofílico é como nós somos capazes de aumentar a nossa conexão, aumentar o contato com o nosso contato, dar atenção para aquilo que a gente sente. É manter a conexão com isso. Tem um estudo que foi feito pela universidade, pelo Centro de Estudos de Biologia da Universidade do Estado do Michigan. Um estudo recente. A gente pode falar em hormônios do amor. Né? Tem algumas ideias, algumas teses falando de hormônios do amor, então aí você entra tanto ocitocina, dopamina, adrenalina, serotonina, entram em algumas circunstâncias. A ocitocina é muito chamada como o principal hormônio do amor, muitas vezes, apelidada. Ela é produzida no hipotálamo, vai para a hipófise e distribui-se pelo corpo. Ocitocina. Foi feito um estudo que o uso de ocitocina em células cardíacas lesionadas foram recuperadas. Essa é a minha tese que eu quero defender, a minha hipótese de trabalho. Qual é a minha hipótese de trabalho? O amor é esse afeto catalisador que pode ser capaz de aumentar nossa confluência, de criar as condições para que nós possamos ter criatividade suficiente para não precisar disputar recursos, mas para compartilhar os recursos da vida, para compartilhar a vida. Isso não significa um amor incondicional, nem um amor irrestrito. No contexto cosmofóbico, tem uma fantasia de que nós podemos amar como se deuses fôssemos, porque tem um Deus encarnado que ama e se sacrifica. A noção de sacrifício está muito ligada à noção de amor. Uma leitura aqui rápida. E esse Deus, ele se entrega para todos como holocausto. Tudo bem? Isso é inumano. Ninguém pode amar tudo e todos ao mesmo tempo com a mesma energia. Não há corpo que aguente. Então, amar tem a ver com reconhecer seu limite também. O que eu posso? Onde eu alcanço? O quanto meu corpo suporta? O que pode o amor? Talvez reinventar o mundo, reinventar a vida e criar as condições necessárias para que a gente possa manter autoconexão, autointimidade. Não para fazer com que todos se amem incondicionalmente, mas talvez para a gente, inclusive, saber quando nós não somos capazes de amar algumas coisas, algumas pessoas e alguns projetos de sociedade, inclusive, e o que a gente pode ou não amar. Talvez o que o amor possa nos fazer é reinventar a vida para que não seja início, meio e fim, mas seja início, meio e início. Inscreva-se no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube E siga nossas redes sociais para mais reflexões. Muitas vezes o amor, ele não está sendo, em algumas relações, o amor não é, vamos dizer, o afeto organizador da relação. Tem outros afetos que organizam a relação. Então o amor aparece ali, às vezes, como coadjuvante num certo encontro. E tem muito mais ciúme do que amor. Então o ciúme acaba organizando o amor e não o contrário.